Olá, segundo ano, tudo bem? Então, espero que estejam todos bem. E vamos mais a uma videoaula. Agora uma proposta de redação. Essa videoaula vem trazer uma proposta de redação do texto dissertativo, argumentativo ou expositivo. A decisão é sua. Trouxe um tema e você que vai discernir que tipo de texto você vai produzir. Que tipo de texto dissertativo, argumentativo ou expositivo? De acordo com o tema, você vai descobrir que tipo de texto você vai produzir, ok? Mas é importante lembrarmos que tanto o texto dissertativo, argumentativo quanto o expositivo, ele tem a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. As estruturas são iguais. Então, a dinâmica que será diferente de acordo com o tipo de texto que você pretende produzir. Mas vamos ao tema, né? Famílias trocam as metrópoles por cidades do interior. Algo planejado ou fuga das realidades da cidade grande, né? Então você fará perguntas sobre esse tema. Por que as famílias estão saindo da cidade grande e estão indo para as cidades do interior? Quais são as causas? Quais são as consequências de ir para o interior, com as consequências positivas ou não, né? Quando se fala em consequências, se pensa no negativo. Mas quais são as consequências, os efeitos desse deslocamento da cidade grande para a cidade do interior? Então, quando nós fazemos algumas perguntas sobre esse tema, sobre essa proposta, chegamos a algumas respostas e até diferentes. Se nós formos perceber, falando em questão de idade, né? Muitas pessoas vão para a cidade grande porque estão dentro da idade de oportunidades, né? De mercado de trabalho. Então, nas cidades grandes, vamos dizer assim, tem mais oportunidades para trabalho, em busca dos seus sonhos, busca de um bom emprego, uma busca de estabilidade. Não estou dizendo que na cidade pequena não tenha isso, mas normalmente nas grandes estão universidades, grandes empresas implantadas, tem maior quantidade de empresas, ou seja. Então, quando você é novo, vai para a cidade grande e ali estuda, se conquista um bom emprego, constitui família, se estrutura e no decorrer de toda uma vida lá no final, no final não, né? No final que eu digo, quando está assim, ponto de se aposentar, já com a vida estruturada, pensa agora é hora de desacelerar. Aí algumas famílias, e o chefe de família, claro, né? O marido, a mulher, vão procurar já as cidades do interior, um local mais calmo, ou cidades do campo, né? Para viver a tranquilidade agora, sair da agitação das grandes metrópoles, né? Então muitos vão atrás de uma qualidade de vida, uma vida menos agitada. Mas isso é um dos casos. Mas existe também essa questão das famílias que vão trocar
de metrópoles, né? As grandes metrópoles, cidades importantes, cidades grandes, né? Perdão. Para o interior e não estão estruturadas ainda, né? Será que elas saem da cidade grande porque não suportam viver mais a questão da violência? Entre outras questões, não vou sinalizar, vocês que vão fazer perguntas e responder. Então, estou dando uma outra visão, passei uma visão, agora estou passando uma outra visão para vocês. O que faz as pessoas saírem da cidade grande e talvez voltarem, né, para as cidades do interior? Ou não voltar, né, mas realmente sair da cidade grande e procurar as cidades do interior. Não digo agora no final de aposentadoria, mas antes, bem antes. Talvez indo investir em algum negócio, né, tentar a sorte com algum negócio na cidade do interior. O que faz essas famílias saírem, né, da cidade grande para a cidade do interior? Então são perguntas que vocês irão fazer e através das respostas vão obter informações que serão a matéria-prima para construir, para redigir o seu texto, ok? Mas o que a gente precisa entender é o seguinte: tanto o texto argumentativo, texto dissertativo argumentativo, como texto dissertativo expositivo, ambos têm a mesma estrutura, como eu falei, introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo que em um dos textos você vai interferir, vai haver a interferência sua, argumentações, o seu posicionamento em relação ao tema, né? Haverá o seu posicionamento em relação ao tema, onde você vai expor alguns argumentos que vai convencer o leitor sobre a ideia que está sendo defendida. Então aí eu tenho um texto dissertativo argumentativo, onde eu vou utilizar algum tipo de introdução, né? Conhecemos algumas introduções. Introdução com frase declarativa, introdução com recorte histórico, introdução com a citação, né? A citação direta. Então, existem alguns tipos de introduções que podem ser utilizadas no texto dissertativo. Então, no texto dissertativo argumentativo, né, existem esses tipos de introduções, né, onde eu vou apresentar a ideia que está sendo defendida, já contextualizando, para começar o meu desenvolvimento. O texto dissertativo expositivo apenas vai apresentar essa ideia, a ideia que vai ser exposta na introdução, aquilo que vai ser falado, né, na introdução. Vou sinalizar ao leitor o tema que está sendo abordado, a ideia que está sendo abordada e expressa. O texto dissertativo expositivo, uma das suas características é apenas informar o leitor sobre determinado assunto. Ok? No texto dissertativo, argumentativo, eu falei, você vai utilizar argumentos, né? Exemplificação, causa, consequência, os efeitos, citar fontes de porcentagem de famílias que saem, né? Tanto no texto dissertativo argumentativo como expositivo, é importante citar fontes. Fontes que vão informar a quantidade de famílias que se deslocam das cidades grandes e vão para as cidades do interior. São estatísticas. E essas estatísticas têm que vir de fontes seguras. Quando você for colocar questão de porcentagem, citar a fonte. Eu não posso citar do nada a porcentagem sem citar a fonte.
Fica solto, fica vago, fica sem crédito aquilo que você escolhe. Por isso temos que citar a fonte, tanto de citação como de porcentagem, né? Todas as informações que envolvem quantidade, porcentagem, deve ter sido citada a fonte. Então, tanto no texto dissertativo argumentativo quanto no expositivo são citadas as fontes, né? É importante citar. Mas a diferença agora é que no texto dissertativo expositivo não vai haver interferência. Não vai haver interferência de quem escreve, né? O que vai acontecer é o seguinte, vai ter a exposição da ideia, né? Ou seja, existe uma ideia que é de conhecimento, uma ideia pré-estabelecida, né, sobre determinado assunto, e você vai expor essa ideia, né, vai expor esta informação que é comum, né, a muitas pessoas, né? Muitos conhecem, outros não, mas vão ler e conhecer, mas a ideia não é sua, é uma ideia pré-estabelecida, você apenas vai expor essa ideia, aquilo que você sabe sobre essa ideia, sem interferir sobre o assunto. Então, assim será o seu desenvolvimento num texto dissertativo expositivo. E logo depois a conclusão, o fechamento da ideia, né? Nessa conclusão, quando é um texto dissertativo, argumentativo, você vai intervir, né? Vai intervir com uma solução, vai intervir com uma ou mais soluções, né? Sugestão de solução, soluções sobre a ideia que você defendeu. O texto dissertativo expositivo, você vai apenas concluir aquilo que você está falando sem haver intervenção. Você vai fechar a ideia daquilo que você está expondo. É importante lembrar, né, que no texto dissertativo argumentativo, né, na conclusão, não se deve acrescentar mais nenhuma ideia. É apenas o fechamento da ideia ou o fechamento com uma intervenção, né, sem acrescentar ideias. Por isso chama-se conclusão. Não é o lugar de acrescentar mais nada, mas é o lugar de concluir o seu texto. Então, em cima desta proposta, famílias trocam metrópoles por cidades do interior, olha a pausa, algo planejado ou fuga das realidades da cidade grande. Diante desse tema, que tipo de texto você vai produzir? Um texto dissertativo argumentativo ou um texto dissertativo expositivo? Agora fica para você ver e identificar qual tipo de texto você irá produzir. Qual tipo de texto cabe a essa proposta? Um texto dissertativo argumentativo ou um texto dissertativo expositivo? Ok? Leia com atenção, preste atenção no tema, entenda o tema, utilize na produção do seu texto os elementos de coesão, né, de forma adequada, pontuação, acentuação. Todas essas partes são importantes também na construção de um texto dissertativo. Não só a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas também as questões de concordância, né, de regência, de pontuação, são importantes na construção desse texto, para que tenha clareza, para que tenha coesão, para que tenha coerência. Então a gente encerra por aqui a nossa videoaula de hoje e façam esse exercício. Aí na próxima aula online, na nossa sala de dúvidas, nós vamos debater sobre esse assunto e vamos
nos expressar, expor que tipo de texto nós produzimos, que tipo de texto nós entendemos que deveríamos produzir com este tema, ok? Um forte abraço para todos vocês.